entrar aqui, meu querido, porque esse fica do meu lado aqui, um prazer imenso receber. Prazer todo meu amigo. Que Deus abençoe nós todos. Glória a Deus. O que Deus preparou agora, coloca aí de fundo alguma coisa, mas o que Deus fala com o telespectador da TV Rio Verde agora. Glória a Deus. Bom dia a todos. Eu desejo que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu quero convidar você para rapidamente nós visitarmos o Salmo de número 42 e fazermos ali a anatomia de uma alma abatida. Antigamente, quando alguém estava passando por uma situação difícil, quando alguém tinha uma expressão, tinha uma emoção para expressar, ele não ia na rede social, não ia para frente de algum computador publicar nada, não. Ele ia até o Senhor Deus e ali ele compunha poesias que são chamadas de salmos. O Salmo de número 42 é uma poesia, é desconhecido quem seja o seu autor, mas o que podemos ver nela é que faz a anatomia ali, vai mostrar o quê? Há uma alma abatida. A única informação que nós temos desse escritor é que ele estava numa situação de exílio, por isso também é conhecido como um salmo de exílio. Agora você pensa comigo, um homem que estava longe da sua terra, longe da sua família, longe dos seus. O exilado é um homem que não mandava na sua vida, um homem que tinha perdido o direito de ir e vir, um homem que não tinha mais a faculdade de realizar as suas vontades, mas fazia a vontade dos outros, fazia aquilo que lhe era necessário para a sua sobrevivência. E essa situação lhe trouxe bastante angústia, ao ponto que no momento de maior angústia ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de levar para aquele que poderia resolver. Ele não procurou o seu amigo mais próximo, ele não procurou nenhum outro recurso terreno para ajudar, mas ele procurou aquele que ele sabia que tinha o controle da sua vida nas mãos, que era o nosso Deus. Aquele homem encontrava numa situação de uma alma em frangalhos, ele estava abatido. No verso 3 desse salmo ele fala o quê? Que as lágrimas dele eram como alimento. Quando você está no momento mais difícil da sua vida, talvez você não tenha apetite, você não consegue nem comer, você só consegue chorar. Era a situação daquele homem. Ele fala também que o quê? Me dizem toda hora onde está o seu Deus. As pessoas falavam para ele, mas cadê o seu Deus? Cadê aquele que cuida de ti? Cadê aquele que sempre esteve contigo? E em momentos como esse nós chegamos a pensar que Deus nos abandonou. Então ele faz um apelo, então ele levanta um clamor e ele chega àquele Deus e começa falando para Deus: Deus, assim como a corça, assim como o cervo anseia pela água, eu também anseio por ti. Por quê, meus amigos? Porque a corça é o seguinte: ela corre para a água, enquanto ela não acha água, ela não para de correr em extrema velocidade, porque ela chega nessa água, ela mergulha, deixando apenas o focinho de fora, porque essa água lhe protege dos predadores. Ela mergulha nessa água, ali afasta o cheiro que os predadores estavam farejando para atraí-lo. E assim é nós como entramos na presença de Deus. O mundo pode estar caindo à sua volta, mas quando nós nos chegamos a Deus, não tem predador que nos encontre, não tem quem nos ache, porque Ele é o nosso socorro. E ali então ele começa a falar com aquele Deus: Deus, a minha alma está ansiando por ti, eu preciso do seu socorro, Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. E ele faz algo que a Bíblia fala que é o quê? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele traz à memória, ele recorda, apesar da situação dele naquele momento ser ruim, ele traz à memória situações boas que ele viveu com esse Deus. Ele lembra de quando ele ia até o templo levar uma adoração a Deus em festa, e ali trazendo aquilo à memória, ele chora com saudade, mas ele também recorda que aquele Deus nunca o abandonou, sempre esteve com ele. Então ele vai dar um comando para a sua alma. Ele fala: alma, por que está abatida? Por que você se perturba? Ali ele está assumindo o controle, porque muitas vezes a nossa alma quer controlar a nossa vida, e se a gente perder o controle dessa alma, a nossa vida entra em catástrofe. Mas ele assume o comando dessa alma, assume o comando das emoções e fala: alma, por que te abate? E ele dá um comando: espera em Deus. O controle não perdeu, não. O controle está na mão de Deus, tem solução. Por mais que o sofrimento seja difícil, esse sofrimento tem um fim.
Papai falava: não há mal que sempre dure, nem bem que permaneça para sempre, porque situações são passageiras, mas existe um Deus eterno que está sobre o sublime trono com o controle de todas as coisas. E para finalizar, ele fala ainda: pois ainda louvarei. Pois, uma conjunção coordenativa adversativa, que quer dizer, apesar de tudo, apesar dessa situação difícil, apesar que tudo está acontecendo, eu ainda vou ser feliz, eu ainda louvarei, eu ainda vou cantar o hino da vitória. Então eu te falo, por mais que a sua situação seja difícil, você ainda vai sorrir, você ainda vai louvar, porque talvez você perdeu o controle, mas Deus não perdeu. E ele ainda fala assim, ó: pois durante o dia Ele me dará a sua misericórdia. Durante o dia Ele me protegerá de todos os perigos. E à noite Ele me dará a sua canção. À noite Ele te dará paz para você deitar sua cabeça no travesseiro. E apesar do mundo estar caindo ao seu lado, você vai conseguir dormir em paz o sono que o Senhor te dá. Amém. Mas hoje o programa está muito especial. Célio Filho, que palavra linda. A gente brinca, a gente tem muita notícia ruim, né? E aí terça-feira chega o momento gospel para dar amenizada, né? Para acalantar, para acalmar os corações. A gente falou tanta violência hoje, tanta coisa. E aí vocês vêm. Ana Marisa, pode entrar aqui, querida. Pega o microfone, por favor. Entra aqui, porque você vai fazer uma oração e na sequência ela já vai cantar, para a gente encerrar o nosso momento gospel. Eu gostaria muito, viu, que esse momento gospel fosse diário, porque tem muita audiência. Eu quero agradecer a apresentadora, que agora está no período eleitoral pré-candidata, e a gente não pode falar o nome, mas ela que é a coordenadora desse momento gospel. Um beijo para ela, muito obrigado pelo presente que ela trouxe aqui. Infelizmente eu não posso falar o nome por conta da legislação, mas ela sabe que eu estou muito grato. Por favor, querida, você faz uma oração. Nosso tempo está faltando só 3 minutos, e aí você já emenda com a música, tá bom? Deus abençoe vocês. Gratidão. Com vocês, oração, depois a música. Momento gospel volta terça-feira. Telespectador, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai. Eu te apresento a vida de quem está nos assistindo agora, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, um renovo para essa alma batida que nos assiste. Eu peço que o Senhor venha trazer conforto e paz para essa alma, e que essa alma possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e apesar da situação difícil que ela enfrenta, logo, logo ela terá paz, porque o controle está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.